Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos ao canal Evoluir, eu sou Ken Tamura e hoje a gente vai dar continuação ao último vídeo, né, que a gente falou sobre o ego na comunicação. Então a gente passou 10 exemplos, né, de situações onde o ego está atuando e que muitas vezes a gente não percebe e prejudica a nossa comunicação, né? Mas como são muitos exemplos, a gente vai continuar hoje. Então hoje eu vou passar mais exemplos para vocês, situações diferentes das que a gente falou no vídeo anterior, tá bom? Para que ajude você a compreender cada vez melhor como que o ego atua, né, no nosso dia a dia, na nossa comunicação, interferindo nos nossos relacionamentos, né? Então, de uma forma que se a gente compreender isso, a gente perceber isso, né, a gente tiver um olho mais clínico para esse tipo de situação, vai fazer com que a nossa comunicação seja cada vez melhor. Então, vamos lá? Antes da gente continuar, já vou pedir para que você deixe seu like, deixe seu joinha, inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o nosso canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando e compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. Então, no último vídeo, como eu falei, né, eu passei 10 exemplos de como que o ego atua na nossa comunicação. E hoje a gente vai ver outros 10 exemplos, tá, de como que o ego atua na nossa comunicação, mas mais do que isso, né, a gente compreendendo esses exemplos, a gente não precisa decorar cada exemplo, não precisa ter isso na memória. A partir do momento que a gente compreende, é possível você fazer uma associação com diversas outras situações, né, e adequar para o que é melhor, adequar para a sua realidade, para o que está acontecendo na sua vida. Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Então, para começar, vamos falar o seguinte: o ego, ele adora atuar usando o orgulho cego. Para que dizer que eu a amo? Ela já sabe disso. Ela percebe nas minhas atitudes. Então você percebe o orgulho cego? É como se dizer que amar alguém, né, fosse mostrar as fraquezas, baixar as barreiras, né? Não é isso, você sabe, mas é nisso que o ego quer que a gente acredite. Uma outra frase relacionada ao orgulho cego é o seguinte: eu posso estar errado, mas eu não vou me desculpar com o outro porque ele também errou. Não foi erro só meu. Você vê, né, que tem gente que fala esse tipo de coisa até fazendo bico, assim, né, até enchendo a bochecha de ar, né, como se fosse uma criança. Por quê? Porque ela sabe que, na verdade, ela está tendo uma atitude que tem a ver com o ego. O ego está interferindo nisso, né? Essa linha de pensamento é uma linha de pensamento total ligada ao ego, né? E isso faz com que se mantenham brigas, desentendimentos eternos, né, entre pessoas e famílias. Agora vamos falar de exemplos do ego atuando na competitividade. Nossa, que bom que seu filho é inteligente, né? E a minha filha, que ela prestou para 3 universidades, as 3 universidades mais difíceis, e ela passou em todas. Vê só, pode até escolher onde vai estudar. Então você vê, né, ao invés da pessoa ficar feliz, né, porque a outra amiga ou amigo está compartilhando uma coisa legal, né, não, ela não fica feliz, ela cria uma competição ali. Por quê? Porque o ego faz a pessoa se comparar com a outra, né, e quando a gente dá ouvido para essa comparação, é que cria essa competição desnecessária. Um outro exemplo de competitividade é assim: você está achando que tal lugar é bonito? É porque você não conhece tal lugar. Esse lugar que eu estou te falando já foi eleito 3 vezes o lugar mais bonito do mundo. Você não tem noção o que é bonito. Esse é bem parecido com o outro, né? Ou seja, a incapacidade de se sentir feliz com a alegria do outro. E essa parte da competitividade, ela é tão doida, né? Que tem gente que compete até por doença. Você passou uma semana hospitalizado? Tá achando que foi ruim? E meu filho que ficou 30 dias, sendo que 10 dias na UTI, 8 dias entubado. É tão esquisito isso, né? É como se a pessoa tivesse orgulho de ter passado o maior perrengue. Bom, e agora a gente vai falar de algo que é parecido com a competitividade,
mas tem uma pitadinha de veneno, tá? A gente vai falar quando o ego atua através da inveja. Nossa, que casa linda você tem, hein? Nossa, mas é uma pena, né, que fica tão distante. O interessante nesse tipo de comportamento, né, de fala, é que tem pessoas que fazem isso, né, realmente porque o ego mexe com a inveja e a pessoa ela dá uma cutucada, né? Mas tem pessoas que fazem isso meio que por hábito, né? É uma coisa mais forte, mais profunda. Então a gente tem que tomar esse cuidado, tá? Do que as pessoas comentam e como que a gente reage em relação a isso, né? Para que a gente não coloque veneno nas coisas que nós falamos. Um outro exemplo que a gente pode colocar é assim: nossa, você viu? O fulano conseguiu o emprego dos sonhos, mas também se for para trabalhar desse jeito que nem um doido, eu não queria não. Então daí você percebe mais uma artimanha do ego, né? Porque quando o ego ele atua através da inveja, né? Como é que ele funciona? Ele funciona denegrindo ou diminuindo a conquista do outro, da outra pessoa. Então parece apenas um comentário, mas coloca uma energia negativa desnecessária. O próximo que eu vou falar é muito importante para aquelas pessoas que estão num caminho de evolução, né, como você, como eu, mas para aquelas que se julgam mais evoluídas, né? Por quê? Porque o ego pode agir na empatia, atuando quando a gente coloca peso nas coisas, peso nos acontecimentos, peso nas atitudes das pessoas. Ah, quer dizer que o cara ficou assim só porque a mulher dele deixou ele? Coitado, o cara não sabe o que é sofrer. Quando a gente pensa dessa forma, claramente nós estamos deixando o ego atuar sobre nós. Afinal de contas, sofrimento é uma coisa que não se mede, né? Tem pessoas que podem, por exemplo, passar por um divórcio e sofrer uma forte depressão, né? Algumas até chegam a cometer suicídio. Mas tem pessoas que podem passar por um divórcio, perder o emprego, né? O cachorro morreu, enfim, outras coisas aconteceram, mas ela continua firme, ela continua se mantendo no caminho, né? Mas isso não significa que essa segunda pessoa seja melhor do que a primeira, né? Apenas que cada um reage de acordo com o caminho que está, o passo mental e espiritual em que se encontra a pessoa no momento que acontece o problema. Um outro exemplo dessa questão do ego atuando na empatia é o seguinte: a pessoa está nessa situação porque quis, tá? Ela teve oportunidade para sair. E todo mundo tem oportunidades na vida. Então aí existe uma confusão nas coisas, né? Porque sim, as pessoas são responsáveis por suas próprias escolhas, mas isso não significa que a gente não deva ter empatia, que a gente não possa ter empatia por aquilo que a pessoa está passando, né? E o ego tem a ver também com a falta de comunicação, né? Que é quando a gente se sabota, né? Não colhendo ou não fornecendo informações completas, né? E isso cria lá na frente uma falta de comunicação, cria algum atrito, porque uma pessoa entendeu uma coisa e era outra. Então, no primeiro exemplo, a pessoa A pede para a pessoa B fazer algumas compras, né? E a pessoa B diz: ah, eu já entendi, não precisa me falar, não precisa falar duas vezes, eu já entendi o que tem que fazer. Só que daí, quando vai ver, entendeu errado, comprou coisas erradas. Mas o ego da pessoa B disse que se ela perguntasse duas vezes, ela iria parecer incapaz, iria demonstrar burrice, falta de inteligência, né? E o pior, a pessoa B acreditou. Um outro exemplo é quando a gente vai num curso, numa palestra ou numa aula, né? E aí o professor ele pergunta se alguém tem alguma dúvida. Quantas pessoas estão com dúvidas, mas não perguntam nada? Por quê? Porque o ego fica ali na cabeça, né? Fica fazendo a pessoa se perguntar: ah, o que será que vão pensar de mim? Será que a minha pergunta é uma pergunta boba? E assim, mais uma vez, o ego manipula e prejudica a comunicação. Aí, aliás, né, sobre esse último exemplo, eu acho que cabe a gente lembrar daquele provérbio antigo, oriental, que fala o seguinte: não existem perguntas tolas, existem tolos que têm medo de fazer perguntas. Bom, esses foram os 10 novos exemplos de como que o ego atua na comunicação e se a gente não prestar atenção, a gente não percebe,
né? Aliás, se você não percebeu, não foram 10, foram 11 exemplos que eu passei hoje. Espero que com esse vídeo 2 tenha ficado ainda mais claro de como que o ego atua, né, na nossa comunicação e o quanto que é importante a gente perceber, a gente ter esse feeling, né, esse olhar atento para o que a gente está falando, para o que a gente está pensando, né, para que a nossa comunicação seja cada vez melhor, seja cada vez mais fluida. Popularmente as pessoas falam, né, que a falta de comunicação ou os erros na comunicação tem a ver com temperamento difícil, impaciência, falta de educação, mas na verdade isso tem a ver com o ego que ele está atuando e a gente não percebe. Se a gente ficar de olho, a gente vai aprender a ter uma comunicação cada vez mais clara, objetiva, sincera e limpa, né? Para que a gente tenha não só cada vez menos problemas de comunicação, não só tenha cada vez menos problemas de interpretação na comunicação, mas também para que a nossa relação seja cada vez melhor com as pessoas, seja no âmbito pessoal, profissional e familiar. Então comenta aqui depois as suas novas percepções para melhorar a comunicação no seu dia a dia e deixar o ego de lado, ok? Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, deixe o seu joinha, inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar trazendo e compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. E se fez sentido para você, compartilhe também com as pessoas que você ama, com seus amigos, com a sua família. Por hoje é só. Desejo profundamente que a sua comunicação seja cada vez melhor no seu dia a dia, na sua família, com as pessoas que você ama, no seu trabalho, em todos os lugares que você estiver, tá bom? Muito obrigado por ficar comigo até aqui, gratidão e que todos nós juntos possamos evoluir.